Boa tarde a todos. Vamos iniciar a atividade número 3. Como funcionam os sistemas de saúde pelo mundo? É uma continuação da atividade anterior, que tratava sobre a ideia na atividade número 2, de transferência de renda, sobretudo no momento da pandemia, sobre as crises ocasionadas pela questão da crise no sistema de saúde, pela questão do desemprego e também por a ocorrência da quarentena, que teve que isolar as pessoas dentro dos seus lares. Além disso, nós tratamos da questão do sistema de saúde pública em alguns continentes do mundo, então na Europa, na Ásia e na América. Na atividade número 3, nós continuaremos a tratar de sistemas de saúde pelo mundo. Aqui, esse conteúdo faz parte da disciplina de Geografia, que faz parte da área do conhecimento das ciências humanas e sociais aplicadas à geografia. O Trilhas de Conhecimento, nessa atividade, vai pensar então e refletir a questão das consequências do coronavírus, que ocasionou a pandemia, e as consequências dessa pandemia no mundo. Pelo menos um aspecto é comum em pensar isso: a crise no sistema de saúde pública. O número de infectados que necessitavam de uma atenção médica especializada era muito maior que a capacidade instalada dos equipamentos de saúde. Diversos governos recorreram a pelo menos 3 táticas simultâneas. Eles solicitaram à população para se isolar, para evitar o ritmo de contágio que seria desenfreado. Depois, em segundo lugar, foram os esforços dados aos hospitais e às unidades de atendimento. Vamos aumentar o número de leitos para tratamento. Por fim, além das estruturas já existentes, foram construídos os chamados hospitais de campanha. Grandes instalações provisórias destinadas a um atendimento supostamente preliminar dos casos de Covid-19 foram repensadas a partir desse momento. Apesar de tudo isso, todos esses recursos, foi possível constatar um colapso no sistema de saúde em alguns países. Como o número de pessoas que buscavam atendimento médico era muito maior que a capacidade hospitalar disponível, inúmeros foram os casos em que os pacientes desistiram de procurar tal atendimento. Assim, optaram por tentar salvar sua vida em casa, a correr risco de se falecerem na porta de um centro médico. Você observou lá na atividade 1 de Sociologia, nesse mesmo volume de trilha de aprendizagem, que é o trilha 2, como está organizado o sistema de saúde no Brasil, no que diz respeito às características de seu atendimento. A partir de agora, será apresentado como funcionam os equipamentos médicos em 10 países do mundo. Vamos lá, Reino Unido. Então, a National Health Service, o Serviço Nacional de Saúde, foi criado em 1948. Ele veio para atender a população atingida pela Segunda Guerra Mundial, terminada anos antes. É costumeiramente comparado ao SUS brasileiro, uma vez que é mantido por meio dos impostos pagos pelos cidadãos e pelas empresas. Não há nenhum tipo de cobrança pelas internações e tratamentos médicos utilizados. O NHS oferece medicamentos gratuitos apenas para jovens de até 16 anos, pobres, grávidas, idosos ou portadores de doenças graves. Os demais pacientes pagam até 9 euros, ou aproximadamente R$45, por remédio, exceto nos casos de internação. Os cidadãos têm acesso ao atendimento primário gratuito, algo equivalente às unidades básicas de saúde brasileiras. Os tratamentos odontológicos e a utilização de ambulâncias também. No entanto, o Serviço Nacional de Saúde lá no Reino Unido não oferece gratuidade no atendimento de algumas especialidades. Assim, nesse caso específico, o cidadão deverá custear parte do seu tratamento. De qualquer maneira, é o que se aproxima mais do sistema de saúde brasileiro. O Reino Unido é composto pela Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Inglaterra. Depois você tem Portugal. Ele se espelha também no modelo inglês, sistema de saúde. Ele adotou já o sistema em 74. Você veja que o Reino Unido, logo no mesmo período de criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, é criado o sistema de saúde também na Inglaterra. Portugal já em 74, início da ferrenha ditadura, 10 anos depois da ferrenha ditadura no Brasil. Então, pensa também que 74 foi uma década de crescimento econômico aviltada,
se eu não me engano, Médici, alguns generais eram um período tenentista no Brasil, mas houve também um investimento ferrenho no desenvolvimento da economia e da tecnologia no país, ocasionando posteriormente na década de 80 na grande crise econômica no Brasil. É mantido por meio... Então, o sistema lá em Portugal é mantido por sistema de contribuições pagas pelas empresas e também pelos trabalhadores, então é conjunto. Há descontos, eles são realizados diretamente no salário do trabalhador, de acordo com aquilo que ele utiliza. Graças ao investimento nos últimos anos, esse sistema ele se tornou eficaz e informatizado. Ele permite, inclusive, o acompanhamento médico de qualquer cidadão em todos os postos de atendimento do país. A primeira consulta médica necessária para o início de qualquer tratamento é garantida após o pagamento de uma taxa de 5 euros, pouco mais de R$27, para a internação hospitalar. Mesmo em caso de emergência, é necessário pagamento de 20 euros, aproximadamente R$110. Eu acho que é interessante essa participação. Como o Brasil tem uma parcela de pessoas pobres e miseráveis muito grande, é um valor que fica... Pessoas que vivem com menos de R$2 por dia ou menos de $1, é um sistema que acaba limitando o acesso, caso fosse implantado no Brasil. Eu acho que valia a pena uma tentativa de adaptação do sistema. Tudo bem que o Portugal é um país muito menor que o Brasil. Já lá na Espanha, a Espanha também é um país europeu e também se espelhou no sistema inglês, tá certo? O sistema de saúde espanhol foi adotado a partir de 1986. Ele envolveu todos os hospitais públicos e privados do país. Ele, inclusive, é mantido com dinheiro advindo dos impostos pagos nacional e regionalmente por empresas e cidadãos. A lei lá deve atender a todos, ela exige que todos sejam atendidos, né? Todos os espanhóis e estrangeiros que estejam no país de forma regular, independentemente de sua condição financeira ou de estar aqui com o pagamento de seus impostos. Os medicamentos são fornecidos de forma gratuita quando o paciente é tratado diretamente por um médico do sistema de saúde ou quando é aposentado. Possui alguma deficiência, sofreu acidente no trânsito, é soro positivo ou está internado em algum hospital, tem lá a ajuda do sistema de saúde. Nos demais casos, os cidadãos pagam no máximo 40% do valor do medicamento. Olha aí, né? Os Estados Unidos é internacionalmente conhecido, a barbárie, é quase uma barbárie por ser um país que mais investe em pesquisa de novos medicamentos e tecnologias para a cura de diversas doenças. O atendimento em seu sistema público de saúde somente é gratuito para idosos e pessoas muito pobres. As demais devem contratar um seguro de saúde, que na maioria das vezes é bastante caro. Isso justifica as estatísticas de que 66% dos 300 milhões de norte-americanos possuem alguma dívida relacionada à saúde e que 16% da população não é atendida por nenhum sistema de auxílio médico. Em caso de atendimento hospitalares de emergência, a pessoa que não for beneficiária de seguro-saúde e necessitando permanecer internada por mais de 3 dias, deverá pagar uma taxa de cerca de $30 mil, ou seja, aproximadamente 150 mil. Tampouco há distribuição de remédios gratuitos no sistema público de saúde e nem a possibilidade de reembolso dos valores gastos pelos cidadãos com a compra de medicamentos. É uma questão muito séria. Você veja, se você vai visitar os Estados Unidos, faça o seguro de saúde, é perigoso e arriscado ficar ali por algum tempo. Na França é considerado o melhor sistema de saúde pública de saúde do mundo, atende cerca de 60% dos mais de 67 milhões de franceses. Veja que seria a população de São Paulo e de Belo Horizonte aproximadamente. O restante eles são atendidos pela rede privada, então 40% da população desses 67 milhões. Embora não possua uma rede própria de serviços, o governo francês financia o atendimento realizado nos hospitais privados com os recursos provenientes dos impostos pagos pelas empresas e pelos cidadãos, que, ao receberem seu salário mensal, têm descontado 0,75% do valor total para a manutenção do tal sistema. Excelente, não? Como alguns medicamentos não são distribuídos de forma gratuita e caso haja necessidade de comprá-los, o governo reembolsa até 30% de valor gasto ao cidadão. O Paquistão, que compõe um país do Oriente Médio, pega parte da Ásia, as estatísticas mostram que 51% dos mais de 210 milhões de paquistaneses, população praticamente igual à brasileira, não possuem nenhuma forma de acesso à rede de saúde. Em 2015, o governo paquistanês lançou um programa em que os cidadãos que viviam abaixo da linha da pobreza ganhariam uma espécie de cupom para receberem atendimento médico na rede privada de saúde, havendo necessidade de serviços emergenciais de maternidade. O Paquistão acaba sendo desassistido
Aqui diz que o dinheiro público, que outro programa semelhante prevê que o dinheiro público pague os hospitais particulares pelo tratamento de doenças como câncer, diabetes e AIDS. Na China, o sistema de saúde público chinês não é gratuito e universal, desde a década de 80, é mantido diante o pagamento dos trabalhadores também, as empresas e o governo. Nas regiões mais ricas, os indivíduos pagam mais caro pelos atendimentos, diferentemente do que ocorre em lugares mais pobres. Os cidadãos devem pagar por qualquer atendimento na rede hospitalar, bem como pela compra de medicamentos necessários, cujo valor gasto em alguns desses determinados fármacos poderá ser restituído pelo governo. Então você tem aí parcialmente um pouco da restituição do valor gasto com remédios, todavia os atendimentos não são gratuitos, ao contrário que muitos pensam por achar que a China ainda é comunista, ok? O sistema de comunista da China há muito tempo foi modificado. A Argentina é um país da América do Sul, a gente pula da Ásia, então vai para a América do Sul. A Argentina tem 3 sistemas de saúde, um privado, mantido por organizações e serviços sociais, e uma pública. A população mais pobre, que corresponde a 30% dos 45 milhões de argentinos, é atendida exclusivamente na rede pública de saúde. O atendimento oferecido pelas organizações de serviços sociais é destinado tanto aos aposentados como àqueles que são assalariados e que possuem algum tipo de renda, tá certo? Eles são mantidos pela contribuição mensal de trabalhadores e empresas. Mais da metade da rede de atendimento argentina se concentra na capital do país, Buenos Aires, sendo escasso muito serviço na saúde no interior do país, assim como é no Brasil, tá certo? Você tem uma escassez de atendimento e de hospitais nas regiões periféricas, e nas regiões centrais você encontra mais hospitais. Isso é América do Sul, e a gente volta agora lá para a Índia, tudo bem? Para a Ásia. Lá é um direito garantido por lei, mais de 1,2 bilhão de indianos têm acesso à rede pública, a maior parte do atendimento é realizado na rede particular, os preços são altos. Em 2018, o governo indiano lançou um plano de atendimento gratuito na rede hospitalar. As pessoas que ganhavam menos que 500 mil rúpias anuais, pouco mais do que 32 mil em um ano. É interessante ressaltar que os primeiros programas de vacinação em massa da população começaram a ser desenvolvidos somente a partir de 2014. Então, existe um limite, né? Se você ganha mais que 500 mil rúpias, você não vai receber. Por exemplo, o tratamento, você precisa pagar. É algo que poderia, inclusive, ser proposto no país também, no Brasil. Eles limitam. Agora, isso precisa ser pensado dentro de uma ideia de estratégia de planejamento familiar, de quanto você recebe de salário mínimo, enfim, daquilo que se gasta para a manutenção da vida, reprodução da vida. Bem, voltamos para a Europa. A Alemanha é um dos países que mais investem em saúde pública no mundo. A lei alemã obriga que o governo ofereça assistência médica às pessoas mais pobres. Eu penso até que os alemães eles se tornaram mais condescendentes depois da grande violência contra os judeus, após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu acho que os alemães são pessoas extremamente melhoradas, sobretudo pelo sofrimento que passaram ao longo desses períodos da história da humanidade. Então, veja, lá o sistema de saúde público é pago com verbas públicas e contribuições de empresas e dos cidadãos. Há diferentes modelos de planos públicos de saúde, adequados às rendas das pessoas, mas mesmo assim diversos exames básicos são oferecidos gratuitamente. Os clientes da rede privada de saúde advêm das classes média e alta, funcionários públicos e trabalhadores autônomos. Além disso, o preço dos planos oferecidos pode variar conforme a qualidade de serviço desejado. A gente já havia visto algum desses sistemas na atividade anterior, e já repensamos e pensamos, lógico que todo sistema de saúde pública deve ser pensado dentro da sua possibilidade estrutural econômica, tá certo? Vamos praticar um pouco? Exercício de número 1. Observando os mais variados sistemas de saúde, qual deles, ao meu ver, possui a melhor estrutura de atendimento a seus pacientes? Quais os fundamentos que os levaram a realizar tal escolha? A gente tem que pensar sempre numa perspectiva econômica, tá certo? Populacional, a renda, o salário mínimo. Depois nós vamos para o exercício número 2. Comparados ao sistema único de saúde, qual dos sistemas estudados possui características mais parecidas à do Brasil? Né? Que parâmetros você utilizou para fazer essa comparação? Pense sempre no conjunto populacional e a renda, o salário mínimo e a distribuição do sistema de saúde. 3.
Analise atentamente as características dos sistemas de saúde indicados. O SUS brasileiro possui mais vantagens que algum deles. Quais são tais vantagens? Então pensei no sistema de saúde inglês, o alemão, tá certo? E o indiano, eu acho que estão mais próximos da realidade brasileira. Eu acho que os argentinos, pensar o sistema de saúde precisa ser vivido também, né? A experiência de estar perto. Falar superficialmente é complicado porque não se sabe como é o atendimento tanto nas periferias como nas regiões centrais. Então eu fico aí à mercê de preferir, de me isentar e fazer críticas e fazer especulações acerca do sistema de saúde público de cada país. 4. Antes da realização desta atividade, você sabia como funcionavam as regras do sistema de saúde nos países apresentados? Sim ou não? É correto afirmar que o direito à saúde é plenamente respeitado em todos os países do mundo? Por quais razões? Então, aí você pensa, nem todos os países, né? A gente tem lá a Índia, a gente tem Portugal, a Espanha, existem coparticipação, por que é importante a coparticipação ou não? Será que o governo tem dinheiro suficiente de impostos para pagar e sustentar todas as áreas que compõem a rede, ou pelo menos o sistema planificado e básico de saúde que precisam ser reproduzidos? É isso aí. Então, acabou as atividades desse bimestre. Pense em o sistema de saúde público, pense como você pode contribuir e pense aquilo que é melhor para o seu país, tá certo? Então, obrigado, tenha uma boa tarde e até a próxima aula.